Começou, pessoal. Bom dia a todos que estão presentes. A gente vai começar mais o ATPC da Diretoria de Ensino de Sorocaba, com a presença hoje do pessoal da Defesa Civil Municipal. Mas antes, eu até estava comentando no WhatsApp, né? Mas eu vou reforçar aqui que são sugestões que a gente vai coletar, vai pedir, e eu vou fazer um formulário também acerca da montagem de uma sala de ciências humanas. Então, cada um vê uma demanda, né? E isso é na escola com o dinheiro do PDDE, né? O dinheiro vai direto para a escola, o dinheiro não vem aqui para a diretoria, né? Mas, assim, a gente pensa em fazer um documento para orientar as gestões locais, né, da unidade, os diretores, as diretoras, para estar, então, comprando materiais de qualidade para a área, né? Então, tem o PDDE da área de ciências, tem o Maker, e também vai ter um, um dinheiro destinado a melhorar a infraestrutura das aulas de ciências humanas. Então, eu vou fazer um forms, hoje não, né, mas em breve, eu vou deixar lá no grupo para vocês irem colocando a sugestão de vocês para a gente fazer um guia para se algum diretor tiver uma dúvida, o que quiser uma sugestão para gastar o PDDE na área de ciências sociais e humanas, ciências humanas e sociais aplicadas, vai ter um material lá orientador feito pelos próprios professores. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, que todos tenham uma boa manhã. Alan, com você. Aí, bom dia, pessoal. Como o Bruno falou, nós aqui do Núcleo Pedagógico estamos pedindo para ser feito um documento em várias mãos, né? Tragam-nos sugestões de materiais que sejam pertinentes para a prática da docência de ciências humanas em sala de aula. Precisamos que vocês nos ajudem a orientar aí os diretores, porque nós temos que viabilizar o melhor recurso possível. Existe a verba, então nada melhor do que uma ação colaborativa dos professores. Tá? Dando início aí às atividades de hoje, né, nós vamos fazer um segundo aprofundamento a respeito do projeto Escola Mais Segura, que é as atividades de redução de riscos e desastres. Nós já tivemos uma primeira apresentação da equipe da Defesa Civil Municipal, a equipe coordenada pelo Fábio Camargo, tem o Dutra, tem o Afonso, né? É uma equipe multidisciplinar. Nos próximos encontros também vamos ter aí a presença do pessoal da Defesa Civil Estadual, né? E foi realizado nesse interim de tempo entre aquela primeira apresentação das equipes, o que era o projeto, né? Um estudo técnico, né, entre a SEDUC e a Defesa Civil, de um mapeamento de risco das escolas que nós temos aqui em Sorocaba, né? Nós passamos aí as localizações das escolas para o pessoal da Defesa Civil, eles fizeram o levantamento das áreas de risco, né? E hoje nós vamos começar uma contextualização, né, de como que é a realidade do nosso público, né, das nossas escolas, quanto à questão de riscos e desastres. Em posterior, nós vamos falar sobre o projeto em si, do projeto Escola Mais Segura, e as questões de aplicabilidade deles nas unidades escolares, né? Fábio, quer fazer alguma consideração aí para a gente começar com o Dutra? Todos as pessoas que estão assistindo, aí, os professores. É um grande prazer aí para a Defesa Civil poder estar com os senhores novamente para uma conversa, né? A gente faz uma conversa aqui, tentar passar um pouco aí do nosso conhecimento
né, das situações aí de riscos e desastres, aí entendimento da defesa civil. Então, como o senhor disse, aí nós preparamos alguma matéria, né, tentar aí passar o que é o risco, né, os riscos na escola e também que as escolas aí são abrigos quase que naturais aí numa situação de desastre. Temos aí alguns abrigos já apontados, mas são as escolas municipais e posteriormente nós podemos trabalhar aí agora com os senhores nas escolas estaduais também. Isso e passo então retorno a palavra ao senhor aí, o senhor aí comanda a reunião. Muito obrigado. Ótimo. Eu não sei se era só no meu, mas eu acho que o seu áudio está meio ruim, tá, Fábio? Deu para entender, mas eu acho que o seu áudio, não sei se foi só na minha conexão aqui, tá? Nós também temos a presença do outro professor coordenador, que é o Cláudio do Conviva, que também faz parte dessa ação multidisciplinar, né? E daqui pela SEDUC, né? O Cláudio quer fazer alguma colocação breve? Bom dia, Alan. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui dando sequência a esse projeto, junto com o pessoal de Ciências Humanas aí e com a Defesa Civil. É muito importante isso, a questão da segurança das escolas, da comunidade escolar como um todo. É um primeiro passo, né, que nós estamos dando nesse ano aqui, e a intenção é a gente dar uma continuidade aí para o próximo ano. E para isso a gente precisa da participação de todos aí, tá? Da colaboração de vocês, das ideias de vocês, né, aí no chão da escola, as dificuldades que vocês encontram aí, para nos auxiliar no desenvolvimento desse projeto, ok? Então conto com a participação de todos aí. Obrigado, uma boa reunião a todos. Beleza. Eu acho que agora é o Dutra que é o homem da palavra hoje, né? Dutra, o senhor quer que eu faça a projeção dos slides, o senhor projeta por aí, como é que o senhor prefere fazer a apresentação desse estudo técnico que nós realizamos? Bom dia, Alan. Bom dia a todos que estão participando da reunião. De novo, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Como eu disse na outra reunião, a educação é que faz com que o nosso país mude. Então, não existe um melhor caminho para a gente trabalhar do que trabalhar junto com vocês. Tá? Pode pôr a apresentação por aí mesmo, Alan? E aí todo mundo vai acompanhando. Aí eu coloquei algumas imagens na apresentação. E aí é possível que todo mundo acompanhe essas fotos, até para que fique mais fácil o entendimento daquilo que eu estiver falando aqui. E a ideia é trazer algo básico, né, nessa reunião, que a gente possa, se possível, conversar mesmo. Então, o professor ou qualquer pessoa que estiver participando da reunião quiser fazer uma pergunta, ela pode fazer essa pergunta, eu paro aqui, a gente vai conversando e vai tentando explicar, vai tentando entender também o que não está sendo entendido, né? E eu vou tentar, da melhor maneira possível, tá respondendo aí qualquer dúvida que tiver, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, daí é só pedir a palavra aí, eu paro e a gente continua depois, tá bom? E a ideia básica hoje é falar sobre as áreas de risco que nós temos em Sorocaba, né, que apesar de ser uma coisa já de muitos anos, o levantamento foi feito pelo Instituto Geológico em 2004, 2005, através de um termo de cooperação técnica entre a Defesa Civil Estadual e o município de Sorocaba. Mesmo ele já estando todo esse tempo disponível, porque é um documento público, né? Poucas pessoas conhecem quais são essas regiões e os riscos que elas oferecem.
Então, basicamente, nós vamos falar dos riscos dessas áreas, mas os riscos alto e muito alto, e a proximidade de uma escola estadual com aquela área. Se alguém tiver interesse em receber a nossa planilha com todas as áreas de risco, é só pedir aí, eu deixo o Alan como ponte de ligação, é só pedir aí, eu encaminho isso para o Alan e ele encaminha para quem tiver interesse em conhecer todas as áreas. Nós não vamos tratar da área de risco baixo e médio, porque aí tomaria muito tempo. Tá? Então, nós vamos só nas áreas de risco alto e muito alto. Pode seguir, Alan, para o próximo slide. Como eu disse aqui, nós vamos falar das áreas de risco e dos riscos existentes nas unidades escolares, os riscos nas escolas, no pré-princípio, né, que acaba, quando acontece algo sério, algo grave, acaba aí afetando muitas pessoas, pela quantidade de pessoas que ficam confinadas ali dentro da unidade escolar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Pode seguir para o próximo. Aqui eu trouxe a questão da classificação de área de risco, até para quem nunca teve contato com isso, poder entender o que seria um risco baixo, um risco médio, né? Então, a gente classifica como R1, o risco baixo. E por que é dito que é um risco baixo? Porque não espera que aconteça um acidente. Apesar de ser uma área de risco, a configuração do terreno, das moradias, que nós vamos ver logo à frente, elas classificam esse local, mesmo sendo área de risco, como de risco baixo. Então, a probabilidade de acontecer algo ali, ela é muito pequena. Tá? No R2, que seria o risco médio, a possibilidade é reduzida da ocorrência de acidente. E isso, para chegar nessa conclusão, logo à frente nós vamos ver como que isso é feito. Tá? Quem faz isso quem fez esse estudo, quem fez todo esse levantamento, foi a equipe de geólogos, como eu disse, contratados pelo Instituto Geológico. Tá? Então, tem todo o conhecimento técnico deles para aplicar esse filtro e chegar à conclusão se é risco médio, alto ou muito alto. No risco 3, que é o risco alto, que é a partir daqui que nós vamos conversar nessa reunião, o risco alto é que é possível a ocorrência de acidentes. Então, né, nas áreas onde existe risco alto, normalmente nós atendemos chamados. Tá? A Defesa Civil é chamada de tempos em tempos. Nosso maior problema em Sorocaba é a inundação, por conta do rio Sorocaba e outros córregos que nós temos no município. Então, de tempos em tempos, onde existe o risco alto, a Defesa Civil está ali trabalhando, conversando com a comunidade, tentando atender as necessidades daquela comunidade, daquelas famílias que são afetadas pelo risco. E o risco alto, e o risco 4, que é o risco muito alto, a probabilidade aí é muito maior de que ocorra um acidente. Tá? Vamos passar para o próximo slide, Alan? Ô Dutra, só para fazer uma colocaçãozinha rápida, talvez eu esteja até um pouco por fora da situação, né? Mas vamos lá, é uma dúvida. Quando a gente fala em riscos mapeados por um Instituto Geológico, nós só estamos falando de riscos de ocorrências causadas por ações da natureza. Nessa graduação que o senhor está apresentando aí, não existe aqueles riscos inerentes de acidentes direto de homem, como vazamento de gás, explosão, coisas desse gênero, né? Essa classificação é totalmente inerente às questões geológicas e naturais, né? Perfeito, Alan. Perfeito. Até agradeço a sua pergunta. Realmente, os riscos, eles são naturais e tecnológicos. Né? Essa classificação que eu estou passando é relacionado a risco natural. Os riscos tecnológicos
é que envolve tudo aquilo que tem intervenção humana, seja uma indústria de produtos químicos, seja o transporte de produtos perigosos, ou uma empresa qualquer que venha a ter um acidente de grandes proporções e cause diversas vítimas, tudo isso é classificado como risco tecnológico. E aí, esse grau de risco aqui, ele precisa ter um estudo específico para cada, vamos dizer, para cada unidade, para cada fábrica, para cada transporte de material que possa vir a gerar um desastre. Então, aí fica mais difícil de estar fazendo um apanhado geral, que é possível fazer já quando o risco ele é natural, porque aí entra esse estudo que você mesmo citou, que é relacionado à parte geológica, à topografia do terreno, aquilo que existe nas imediações. Então, isso não muda da mesma forma que muda um risco tecnológico. Ele tem variações ao longo do tempo. No caso do risco natural, ele varia muito pouco. Por mais que exista uma intervenção do poder público na mitigação, muitas vezes removendo as famílias da área, a área continua ainda sendo área de risco, porque por ser uma topografia, uma formação natural, nunca deixa de existir o risco ali. Sempre vai existir. Tá? É até interessante sua pergunta, agradeço aí. Então, vamos para a próxima. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, fique à vontade. Só mais uma perguntinha aí para a gente fazer uma colocação. Não existe o risco zero? É possível, sim. Assim, pode ter área que não tenha risco. Né? Agora, tudo vai variar conforme a colocação. Vamos lá, um raio. Um raio pode cair, pode acontecer de cair um raio em qualquer lugar. Né? Então, para o raio, não existe risco zero. Mas se a gente for falar, por exemplo, de uma inundação, existem regiões que o risco zero, porque essa região, se ela for uma região alta, não vai ter inundação ali, porque é impossível a água chegar até aquele ponto. Então, varia muito essa questão do risco zero, dependendo de qual tipo de risco nós estamos referindo. Então, positivo. Vamos partir para a próxima aqui. Vamos lá. Aí aqui, nos critérios de classificação, que é aquilo que eu comentei anteriormente, como que se chega a classificar uma área como uma área de risco. Então, aqui, novamente, a gente vê que todos os critérios estão relacionados à parte geológica e entra também aqui um pouco a formação daquela comunidade. Muitas vezes, a área, se ela estiver isolada, vamos dizer, uma área não habitada, pode ter inundação lá, não tem problema nenhum. Ela não chega a ser classificada como área de risco, porque a inundação naquele local não vai trazer problema para qualquer pessoa. Tá? Agora, na área onde já existe habitações, as pessoas já estão morando ali, aí ela passa a ser uma área de risco, por colocar em risco a vida daquelas pessoas. Tá? Só para deixar isso bem claro. Então, as características físicas daquele local. Né? Então, é olhar do tipo de solo. Tá? Eu gosto de citar aqui, sempre lembro, de citar o bairro de Brigadeiro Tobias, quando se fala em solo. O bairro de Brigadeiro Tobias, ele tem um solo parecido com saibro, semelhante a saibro. Então, ele tem erosão muito fácil. Se fizer desmatamento, uma área grande, lá em Brigadeiro Tobias, com certeza aquela área vai sofrer com erosão. E são erosões sérias, erosões graves, porque o solo, por ser parecido com saibro, ele com a enxurrada leva aquilo muito facilmente. Tá? Nessa região também, a questão física,
A presença de cortes, tá? Seria o corte. Se você tem uma montanha, um morro, no linguajar mais popular, e alguém vai lá e corta, faz o corte ali para fazer uma construção, seja qualquer tipo de obra. Tá? Isso acaba fazendo com que o local venha a se tornar um local de risco. Aterros, onde já teve aterros, né? Às vezes acontece de se formar um bairro sobre aterros, sem saber que ali no passado tinha sido uma área de aterro. Essa altura, a altura desse local também pode dizer, como eu disse, se for uma região muito baixa, ela pode sofrer com inundação, né? A inclinação daquela região, daquele local, também vai contribuir para caracterizar ele como uma área de risco ou não. E aí entra características ocupacionais, né? O tipo das moradias, né? Se o bairro ele se desenvolveu de forma ordenada, foram criados loteamentos, tudo regularizado pela prefeitura, pelo poder público, ou se ali foi se formando uma comunidade através de invasões, construção de moradias de baixa renda, moradia precária. Então, tudo isso vai dar um norte para que se caracterize aquela região, aquele local, como área de risco ou não. Também a distância aqui está falando a distância que esse imóvel está, por exemplo, do Rio Sorocaba, a distância que a moradia foi construída do morro, no pé do morro, no morro propriamente dito, está lá em cima do morro, como a gente vê em algumas cidades até turísticas aqui no nosso país, né, que são bastante montanhosas, e você vai visitar e ver as moradias lá em cima do morro, que, em princípio, dá uma visão linda, mas é super perigoso. Localização, atividade desenvolvida naquela região, né, o tipo de urbanização, já comentei aqui, então tudo isso serve para caracterizar. A água, para nós aqui, o nosso dia a dia, a água no nosso município é um grande gerador de ocorrência para a defesa civil, tá? Seja através das enchentes dos rios e córregos, ou seja através de vazamentos de água, que nós temos como atribuição fazer vistorias de imóveis que estão sofrendo colapso estrutural, ou à beira de um colapso estrutural. Normalmente é causado por vazamento de água. Tem alguma pergunta? Vou seguir aqui. O lançamento que está aí na água é aquela comunidade que não tem ainda a rede de esgoto canalizada. Então, eles fazem o lançamento de água de lava-louça, água do banheiro, toda a água que usa na residência, ela é jogada ali no quintal. Então, é um grande problema se a pessoa tem essa moradia construída numa área que tem risco de deslizamento. Então, isso potencializa muito a possibilidade, porque o solo vai estar sempre encharcado por conta do descarte dessa água todos os dias naquela região ali, naquele solo. Tá? Aí vem os vazamentos que eu citei, que é um grande gerador de ocorrências para nós. E o escoamento seria como que essa água ela escoa ali na comunidade. Tá? Hoje fala-se muito da questão da impermeabilização do solo, né? Eu posso citar aqui uma região, apesar eu não vou citar uma específica, mas qualquer região em Sorocaba, onde ela ela tem uma topografia semelhante a uma bacia, vamos dizer assim, uma vasilha, essa região, a própria enxurrada vai causar ali um alagamento e uma inundação. Mesmo que ela não esteja próxima a rio ou córrego, ela vai sofrer com alagamento e inundação. Aí a questão da vegetação, que tem espécies que são favoráveis, ajudam a proteger um possível deslizamento. Vamos citar aqui, de forma bem simples, a grama, né?
a vegetação natural, né? Uma vez que mexe na vegetação, aí já começa a criar problema. Mas a grama, a vegetação natural, ela costuma segurar as encostas e não permitir que desça, salvo algumas exceções. E existem plantas que são desfavoráveis. Vamos citar aqui a bananeira. A bananeira, ela concentra muito líquido, então ela ajuda no sentido de causar um deslizamento de terra. Tá? Fora a água acumulada da chuva, ainda tem a própria planta que retém essa água e ajuda. Aí daí o desmatamento também, todos sabem o problema que isso causa, e é também um gerador de classificação para aquela área se tornar uma área de risco. E o último aqui, evidências de movimentação. Cicatrizes, vamos dizer que a gente tem uma montanha, um morro, e ali, já, mesmo sem ter moradia ali, a gente vê aquelas cicatrizes onde já ocorreram deslizamentos de terra, né, ou de rocha, então ali fica aquela marca. Então ali, se um dia a comunidade avançar para aquele local, já é considerado área de risco, porque já teve eventos de deslizamento ali, quando não era habitado. Trincas são aquelas regiões, aquela parte no solo, ele aparece uma trinca semelhante às trincas que aparecem nas casas. Tá? Então, indica que o solo está se movimentando ali. Deformações, a gente tem visto alguns casos aqui no norte, no nordeste do nosso país, lá, depois de uma mineradora fazer intervenções lá, a cidade tem sofrido com essas deformações e, quando não, realmente o solapamento de várias casas ali, as casas afundam de uma hora para outra. Inclinações. Inclinações identificam que o solo está se movendo, seja um poste que era para estar 90 graus, ele está inclinado. Então, ele está mostrando, olha, eu estou caindo aqui, o solo está se movimentando. Ou até mesmo uma árvore, né? Ela pode indicar que o solo está se movimentando ali. Então, basicamente, esses são os critérios, são os principais utilizados para caracterizar uma área como área de risco. Vamos para a próxima? Eu queria fazer só uma colocaçãozinha na área pedagógica, Dutra, né, da oportunidade que esses critérios nos dá para fazer o trabalho com os alunos. Né? Nós temos aí características muito típicas da geografia do ensino fundamental 2, né, que é a questão de solo, tipos de solo, relevo, vegetação. Então, dá para fazer um trabalho de mapeamento da região da escola com os alunos, um trabalho em campo. Né? Nós temos a questão também de fazer a interdisciplinaridade com história, para falar sobre esses históricos de eventos que ocorreram. Nós podemos pegar na área no ciclo do ensino médio, na sociologia, a questão de urbanização, crescimento desgovernado, ver a parte tanto sociológica como histórica de cada uma das regiões. Então, esses critérios de classificação, eles dão um aporte bom para o professor fazer essa contextualização com os alunos dentro do currículo e das disciplinas, né, de ciências humanas, inclusive também ciências da natureza. Se conseguir montar um projeto dentro da escola para falar sobre essas classificações vegetais, né, você consegue também buscar a interdisciplinaridade com o pessoal de ciências da natureza. Então, esses critérios, eles já nos dão um aporte de trabalho direto com o aluno voltado à questão de prevenção de riscos e desastres. Né? Então, aí já está uma boa formulação de um início de um trabalho em sala de aula, vinculando o currículo do Estado de São Paulo com a temática prevenção de riscos e desastres. Né? Então, é possível, com estas informações, já começar a fazer uma sensibilização do nosso público, que são os alunos. Né? Então, é só mais para fazer uma pontuação junto aos professores. E, professor, se quiser, pode chamar no chat, chama na mãozinha aí, vamos conversando, tá? Tá aberto aí aos debates, tá?
Ô, Alan, agradeço de novo, legal sua colocação, porque, assim, conforme a gente, por isso que eu falo de perguntar e interagir, porque, às vezes, eu vou falando e algumas coisas acabam passando e eu deixo de falar. É interessante da sua colocação é que o principal objetivo hoje da Defesa Civil no Brasil todo é trabalhar a prevenção. E não existe ambiente melhor para trabalhar a prevenção do que nas escolas, nesse ambiente que você citou, ali diretamente com os alunos, que fazem parte da comunidade e muitos, talvez, acabam residindo nessa área de risco e, às vezes, nem têm o conhecimento que ali é uma área de risco, né? No dia a dia, acaba passando despercebido, na correria, trabalho e tudo mais, acaba não tendo essa informação. E é importante trabalhar a questão da prevenção. A prevenção é a parte mais importante na área de defesa civil, seja ela qualquer outra área, eu acredito. Estudos apontam que o autossocorro, porque quando a pessoa tem a instrução, ela sabe o que fazer, ela vai praticar o autossocorro, o autossalvamento. Ela mesma vai se livrar daquela situação, ela vai saber o que fazer. E nada melhor para orientar, não existe lugar melhor para orientar essas pessoas do que na sala de aula, que está tratando direto com a comunidade, com as pessoas que são dali daquela região. Então, é muito válido, é o que a gente busca fazer. Alguns estudos apontam que 70%, quando acontece um desastre, já aconteceu, 70% das pessoas que se salvam, elas praticam o autossalvamento, são pessoas que sabem o que fazer. Elas estão ali naquela comunidade, na área de risco, mas elas sabem o que elas têm que fazer caso aconteça o desastre, caso venha o alerta do desastre. 70% praticam o autossalvamento. Olha a importância disso, de trabalhar isso nas comunidades. O 20% das pessoas que são salvas, elas são salvas por esses 70% que sabiam o que fazer. Ou seja, a pessoa que sabe o que fazer, além dela praticar o autossalvamento, ela ainda salva, consegue ajudar mais 20%. E ficam apenas 10% para ser socorrido pelo poder público. Tá? Isso naturalmente numa região onde todos sabem o que fazer. Tá? Esses 10% que ficam são pessoas que às vezes têm algum tipo de comorbidade, ou às vezes ficaram presos, ou tiveram algum ferimento que não conseguiram sair do local que estavam. Tá? E isso é muito importante, porque até a mobilização do poder público, você trazer todos os recursos para daí você ir fazer o salvamento, leva-se um certo tempo e, por isso, a importância de quem mora na região, da comunidade, ter o conhecimento que ali existe um risco e o que ela tem que fazer. Tá? Agora, vamos para o outro slide aqui do que eu coloquei. Mas agradeço aí de novo a sua intervenção. Uma pergunta, uma intervenção do Hudson Alberto no chat. Eu vou ler. O Hudson fala assim: eu já fui para o bairro do Inhaíba, na região do Brigadeiro Tobias, e realmente a situação é precária. Nas áreas rurais de Brigadeiro Tobias não há regulamentação fundiária, praticamente a pessoa abre o terreno e levanta um teto. Para vocês terem noção, não chega água e esgoto encanado em partes mais distantes do Inhaíba. A região, boa parte da vegetação é de reflorestamento, no caso eucalipto, pelas empresas de papel e celulose, no caso Suzano e Votorantim. Então o Hudson relata aqui um lugar que ele conhece, o Inhaíba, né, que tem ali uma área de risco, né, e onde as pessoas moram, né, no caso elas vão lá e levantam o teto delas. Obrigado, Hudson, pela contribuição.
Ah, legal, Alan. Agradeço também o Hudson, bem lembrado. Você vê que nesse relato dele a gente já vê presente aí 3 condições que pode gerar um risco potencial. O tipo do solo daquela região, como eu disse, uma vez que você faz o desmatamento ali, o solo ele é aquele saibro e a erosão é certa se não fizer nada para proteger. Tá? Ele falou que não tem a água encanada e rede para descarte, né, da água de uso, então o solo, isso vai ser descartado ali no solo, dependendo de como for a topografia, isso vai gerar um problema, com certeza. E ali também tem a questão dos cortes de talude, né? A gente conhece algumas ruas ali, e o pessoal vai e faz o corte do talude ali, do morro, né? Para poder construir a sua casa, e ele fica ali muito próximo desse corte. Ou seja, se houver um deslizamento, vai para cima da casa dele, aquela terra que ele largou ali para cima. Então, realmente, ali é uma região que carece de atenção nesse sentido, de conhecimento, tá? Até para que as pessoas parem de fazer esse tipo de corte lá, que fica numa situação bem perigosa lá. Obrigado, Hudson. Ó, essa região aqui do bairro do João Romão, fica ali próximo da Ida e Holanda, Lanzoni, a escola mais próxima dessa região. Ali onde está em destaque, um amarelinho, é a Rua Cândido Grave de Freitas. Então, para quem olha nessa foto aí do lado direito, é o Morro da Mariquinha, conhecido como Morro da Mariquinha. Tá? Essa área foi identificada com risco de deslizamento. Tá? Então, é uma quadra grande ali, tem diversas moradias, e existe o risco ali do deslizamento. É um risco alto que existe ali. E aí, todas as regiões que eu for citando aqui, trazendo para conhecimento de quem está na reunião, essas regiões, se a gente espera que nunca aconteça, mas se elas vierem a ser atingidas, normalmente essas famílias elas vão precisar de abrigo, né? Elas não podem, muitas ficam sem casa para voltar, né? Ficam numa condição de desabrigado, né? Então, normalmente essas famílias elas precisam de um acolhimento de um local. É nesse contexto que a gente fala da utilização da escola como abrigo provisório. Que seria um abrigo provisório? Essas pessoas ficariam na unidade escolar, que tem lá uma cozinha grande, que pode atender a necessidade para fazer alimentação para essas pessoas. Tem um banheiro maior, né, que também não é o ideal, mas acaba ajudando. Tem caixa d'água grande, que a gente precisa de um volume grande de água, dependendo da quantidade de pessoas que vão ficar lá. E esse abrigo ele é provisório porque o poder público, seja o município, se tiver alcance do município, se não tiver alcance do município, é acionado a Defesa Civil Estadual. Se não tiver alcance da Defesa Civil Estadual, é acionado a Defesa Civil Nacional para que seja tomado providência, faça o investimento necessário, libere o recurso necessário para o atendimento dessas famílias, para que elas retornem à sua atividade normal, à sua rotina de vida normal, o mais breve possível. Então, por isso, a gente chama de abrigo provisório, tá? Ele é provisoriamente, até que se resolva a situação, tá bom? Vamos para o próximo local. Aqui, a Vila Astúrias, a parte alta ali, inclusive nessa foto, Alan, aparece a escola, bem embaixo da letra R aí, da Isabel Rodrigues Galvão, o R do Rodrigues, tá? O prédio aí, a escola, tá? Eu acho que é a única foto, isso aí mesmo, eu acho que é a única foto da área aérea, né, que pega a área e pega a escola junto, tá? Aí tem essas duas áreas e tinha também ali a escadaria, conhecida na Vila Astúrias, onde nós já fizemos a remoção de 90% das famílias que estavam ali. Isso, é mais ou menos aí a escadaria. E, então, o poder público vem trabalhando no sentido
de conseguir fazer a remoção dessas famílias, dessas áreas, visando eliminar de uma vez por todas o risco. Mas isso não é fácil de ser feito, isso não é simples, né? E aí a gente fica trabalhando, tentando fazer alguma mitigação, alguma obra que ajude a reduzir o risco, tá? O risco nessa área é de deslizamento, né, um risco muito alto. Ali do lado direito dessa área em amarelo, onde tem a escadaria, são rochas, é uma área rochosa, e tem ali pedras de tamanhos que passariam facilmente por sobre uma residência. Então, a gente também espera que isso nunca aconteça, mas o risco ali é de deslizamento. Tá? Vamos seguir para a próxima. Dutra, parece que tem um professor que queria fazer um posicionamento aí, o André. Pode ser? Vamos lá. André? Esse problema é um problema crônico aí e requer não só a questão da prevenção, né, mas políticas habitacionais com as quais essas pessoas que não têm condições possam ter. Mutou, André. Você está mutado. Isso. Dutra, vamos dar prosseguimento, depois ele conecta, a gente continua com ele, senão pode perder no tempo aqui. Ah, legal, legal. Vamos lá, eu vou aproveitar o gancho só do trechinho que ele conseguiu falar, que seria políticas públicas habitacionais. A Defesa Civil, ela trabalha em parceria com a Secretaria de Habitação, seja do município ou até do estado, tentando criar aí unidades que sejam destinadas, né, ou seja, programas habitacionais em parcerias para criar unidades, construir unidades que sejam destinadas a essas pessoas, as pessoas que residem nesses locais. Tá? Sorocaba vem fazendo isso há vários anos. Nós já É crônico, né, mas a gente tem que procurar resolver ele com políticas habitacionais, entendeu? Com as quais você possa retirar essas pessoas para que elas possam ter uma moradia digna, entendeu? Não adianta só ficar remediando. O governo tem que investir em políticas públicas de habitação para que isso seja resolvido. Obrigado pela participação. Passa a palavra. agradeço, realmente estou de acordo, é isso mesmo, a gente tenta trabalhar nesse sentido, o poder público vem buscando fazer isso, Sorocaba vem fazendo isso já há vários anos. Nós já conseguimos remover de área de risco em Sorocaba, encaminhar essas famílias para programas habitacionais de interesse social. Nós já retiramos mais de 5.000 famílias ao longo dos anos dessas regiões, e até por esse motivo é que Sorocaba não tem tido tanta ocorrência como acontecia no passado, porque a gente vem retirando essas famílias dessas áreas e encaminhando ela para programas habitacionais, como lembrado aqui pelo professor. Realmente essa é a parte mais importante, é criar condições para retirar essas famílias dessa situação de risco. Fora essa situação, que seria a definitiva, né, você tira a família dessa condição e encaminha ela para uma moradia segura, uma moradia digna. Fora isso, nós temos uma lei chamada de Lei de Auxílio Moradia Emergencial, tá? Aqui do município de Sorocaba, essa lei, e as famílias que são atingidas por um desastre e têm a moradia interditada totalmente pela Defesa Civil, a interdição ela pode se dar de duas formas: uma interdição parcial, quando a pessoa ainda pode ficar na casa, mas ela tem que evitar uma parte ali daquela moradia, porque está em risco,
e quando tem a interdição total, ou seja, essa família não pode mais ficar dentro daquela moradia, porque é risco iminente daquela moradia desabar. Quando acontece isso... Quando você pagou? Vai dar mais. Quando você pagou? Antes, já. Quando você pagou? Dutra, eu mutei todo mundo. Abre o seu áudio de novo, porque está tendo interferência. Eu desliguei o áudio de todo mundo. Reabre o seu. Ah, legal. Legal, abriu aqui. Não sei se tem alguém querendo fazer uma pergunta, qualquer coisa você avisa. O município de Sorocaba tem a lei... Seu pé deve estar grande lá agora. Nossa, Wagner, desligar o áudio ou fazer a colocação. Dutra, me ouve? Vamos lá, então. Essa lei do auxílio moradia emergencial, quando a moradia tem a interdição total pela Defesa Civil, o poder público, ele, através da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Cidadania, melhor, eles fazem um acolhimento dessa família e essa família passa a receber uma moradia alugada pela prefeitura até que se resolva o problema dessa família ou até 1 ano e meio. Tá? Tem 1 ano e meio para que seja resolvido esse problema, para que a família possa retornar para a sua casa ou viver das suas próprias condições. Tá? Então, existe essa lei também para socorro dessas famílias. Aí, seguindo, vamos aqui para a Vila Hortência, tem ali uma área de risco de deslizamento, o R3 alto, né? Para quem olha na foto, acho que não tem a dimensão da altura, que é a parte de trás, lá do lado direito. Então, dá para ver ali que as moradias que estão no fundo, ao fundo dessas que aparecem aqui na rua, elas estão mais altas do que o telhado das casas aqui de frente para a rua. Essa área foi classificada como um risco de deslizamento alto, tá mapeado também, foi mapeada pelo IG. Não são muitas, praticamente esse quarteirão ali da rua Santa Isabel, mas existe o risco lá do deslizamento, fica ali na Vila Hortência, e a escola estadual mais próxima ali é a Escolástica Rosa de Almeida. Pode seguir, Alan, vamos para outra. Dutra, tá um professor Juscelin. Jocelyn, pergunte. Pode perguntar, abre o microfone, Jocelyn. Ai, que pena. A gente está escutando você agora. Professora, seu áudio está aberto, pode falar. Vamos seguir, assim que ela conseguir aí a gente volta? Positivo, vamos lá. Juscelin, quando você conseguir, dá um toque para nós. Tá, joia. Essa é ali no Trujillo, né? Fica na rua Maridora D'Arienzo Favoreto. Ali é uma área de rochosa também, que ali já deslizou, nós já tivemos ocorrência aí, então dá para ver bem ali a moradia, a altura que ela está da outra, dá para ter uma noção aí de altura desse talude, né? Existe o risco 3 alto, por conta de ser rocha, ela não é um risco muito alto, tá? Mas já teve ocorrência ali
por conta de pessoas removerem a vegetação natural. Então, não pode mexer de forma nenhuma quando existir uma região assim, né, um talude dessa forma, a pessoa ir lá fazer remoção daquilo que é natural, ou seja, vou arrancar uma árvore, vou arrancar a vegetação. A hora que ele faz isso, o que estava segurando ali era aquela vegetação. Então, ele faz a remoção, logo em seguida vem o deslizamento. Tá? Fica um alerta para quem vê regiões assim, ou se de repente se deparar com alguém fazendo isso, orientar para que não seja feito. Vamos seguir, Alan. Aqui tem a região do Jardim Marli. Eu não sei se todos conhecem o bairro, mas ali é a parte lá embaixo do Lopes de Oliveira, tá? Para quem acha que o Lopes de Oliveira é mais conhecido. Então, lá embaixo tem o córrego, e ali é uma área onde a comunidade se formou inicialmente através de invasão, e depois foram abertas as ruas, aí acaba gerando esse tipo de problema, que a moradia fica muito próxima ao leito ali do córrego. E aí, numa chuva com um volume alto, esse córrego ele vai subir e vai acabar causando ali a inundação. Tá? Essa é a situação, é a rua José Parra Sanches. Ali a escola estadual mais próxima é o Mário Guilherme. E ali não é só esse trecho aí, eu pontuei isso aí, mas ao longo do córrego ali, desde a rua Manuel Camargo de Sampaio até esse ponto aí, acontecem inundações nas moradias que estão próximas ali do córrego. Tá? E nesse caso, a gente trabalha com um sistema de grupos de Nudex e alerta por WhatsApp, problemas de chuva. Se a gente tem uma previsão de chuva muito alta, um volume muito alto, nós encaminhamos esse alerta para os grupos de voluntários para que eles nos ajudem lá na comunidade, os voluntários são da comunidade, a alertar aquelas famílias que correm o risco de ser afetadas por a inundação, para que elas já tomem alguma providência e fiquem preparadas no caso do córrego subir e a água chegar até a residência delas. Tá? Vamos para o próximo. Aqui é uma condição bem parecida com a do Jardim Marli, só que fica ali no Nova Esperança. Inclusive, é o mesmo córrego. Tá? O risco de inundação aqui ele já é muito alto, porque dá para ver pela foto aí, onde está o córrego, o quanto as moradias estão próximas ali do córrego. Elas estão bem próximas. Uma vez que cai um volume de chuva alto, o córrego naturalmente ele vai transbordar e as moradias estão muito próximas a ele. Essa foto não dá para ver exatamente como é a topografia ali da área, mas existe aqui do lado esquerdo, próximo à avenida, tipo um bolsão, e não tem para onde a água sair. Quando ela sobe, ali ela começa acumulando dali e vem voltando para o lado direito. Vem afetando as casas aqui para o lado direito da imagem. Então, é uma região que também já tem um tempo que sofre com isso. Já foram removidas algumas famílias desse local, mas, infelizmente, a gente tem aquele trabalho que alguns chamam de enxugar gelo. Você tira uma família, remove as moradias dali, encaminha para o Programa Habitacional de Interesse Social, acolhe essa família, dá uma outra moradia e, por falta de capacidade, vamos dizer assim, de efetivo suficiente para continuar fiscalizando e cuidando desse local, outras famílias acabam invadindo aquela área onde foi removido, e aí, quando você vê, tem uma nova família ali para você atender e que vai começar a sofrer com inundação também. Tá? Infelizmente, é uma realidade. Eu gostaria de não falar isso, mas é uma realidade, infelizmente. Tem alguém levantando a mão para fazer uma pergunta?
Essa é no Jardim Itanguá, tá? O risco de inundação 3, alto é um córrego também, fica ali no final da rua José Maria Marques, próximo da Elza Salvestre. Isso, é essa região mesmo. Ali também, aproveitar aqui essa foto, além de existir o risco de inundação das moradias, ali quando o córrego ele enche, ele transborda, muitas vezes pode acontecer dele passar por sobre a avenida, né? Então ele passa ali, inclusive interrompe o trânsito. Nós já tivemos casos em Sorocaba da pessoa tentar passar e acaba pagando com a própria vida, né? Então não custa nada aguardar quando se deparar com uma situação dessa. Aguarda, que é a melhor coisa a ser feita, nem que chegue atrasado, nem que perca o dia de trabalho, mas é melhor esperar e depois que baixar, a pessoa vai para o seu trabalho e segue sua vida normal. Vamos para a próxima. Aqui é o Vitória Régia, tá? Aí ele está apontando o rio Sorocaba, né? Você vê que o rio Sorocaba faz ali uma volta ali naquela região, e com volume de chuva também muito alto. Com volume de chuva muito alto, essa primeira rua aqui que aparece, ela acaba, esse primeiro quarteirão, né, parte das moradias ali, exatamente aí, parte dessas moradias acabam sendo inundadas. No Vitória Régia nós temos também esse problema ali na ponte, para quem desce a rua José Martinez Pérez, tá? Eu não pus a foto aí porque a gente ia tomar muito tempo, mas a situação é a mesma. A topografia daquela região, ela contribui para que toda a água da enxurrada, e mesmo quando o rio tem o seu transbordamento, aconteça a inundação ali. Parte do trecho do rio Sorocaba aí no Vitória Régia, foram construídos diques na margem, aqui para proteger ali a região do Vitória Régia, mas dependendo do volume de chuva, dependendo do volume de água, acaba passando por cima desse dique e o bairro ainda assim sofre com inundação. Ali, essa região ali fica mais próximo da Escola Rosemary de Melo Moreira, né, na rua Silvio Fernandes Oliveira. Vamos para o próximo, que acho que já é 11 horas, e tem um outro tema bem importante para nós falar. Essa ideia do Parque São Bento. É interessante olhar essa foto, Alan. Você vê que o rio aí, ele faz tipo uma ferradura no entorno do Parque São Bento 2. E aí, quando tem a cheia do rio, essa comunidade sofre com inundação. Nós também fizemos a remoção, a Defesa Civil fez a remoção, a Prefeitura, né? Fez a remoção de boa parte das famílias aí que estavam mais próximas do rio e foram encaminhadas para o Carandá, para o Altos de Ipanema, né? Os apartamentos ali que foram entregues recentemente, tá? Para tentar tirar as famílias que estavam numa condição maior de risco. O ideal seria tirar todos, mas não existiam unidades disponíveis para acolher todas as famílias, tá? Então, a gente vai trabalhando conforme a quantidade de unidades disponíveis. Essa região aí, ela está próximo ali da Zélia Dulce, de Campos Maia, né, a escola estadual mais próxima. Tá? Essa comunidade sofreu por muitos anos, hoje já deu uma amenizada depois que nós fizemos a remoção de algumas famílias dessa região, mas ainda é uma área de risco que pode vir a sofrer ainda com inundação. Vamos para outra. Aqui o Abaeté. O Abaeté é interessante citar por conta do histórico que existiu no passado, né? A quantidade de inundação que o bairro teve. E foram diversas intervenções ali do poder público, até mesmo com ali as obras para a construção do Parque das Águas, né? Tem esse nome por conta de que ele tem essa função mesmo, que é acumular a água ali quando o rio Sorocaba transborda,
Então, ele acumula água ali. Quem conhece ali, tem a área da pista de skate, vai ver que ali tem foi construído ali tipo um dique, um morro ali, para impedir que a água, impedir que a água do rio Sorocaba que venha para o parque, ela venha sentido o Abaeté. Tá? Então, já existem vídeos aí, fotos mostrando a água parada ali no parque e a parte aqui do Jardim Abaeté sem água, ou seja, a obra foi feita aí, ela tem cumprido o seu papel. Em dias de chuva forte, o Parque das Águas não é um local indicado para você ficar. Já ocorreu fatos de pessoas ficarem ilhadas ali, porque está tendo uma chuva muito forte e a pessoa fica parada lá no estacionamento, lá do lado da marginal, fica parado com o carro lá e quando vê a água tomou todo o entorno ali, a pessoa está ilhada lá, o bombeiro precisa ir lá remover essas pessoas. Então, não é um local indicado para ficar parado, tá? As obras ali foram feitas justamente para isso, para acomodar a água do rio, e existem ali também bombas que do lado esquerdo aqui, onde tem o outro rio aqui, que dá para ver, tipo um L, a bomba ela fica trabalhando, tirando água dali em excesso e jogando de volta ao rio Sorocaba mais à frente, para evitar que as moradias aqui sejam atingidas. Vamos seguir, Alan, vamos mais uma. Aí o Parque das Laranjeiras, aqui bem no canto superior esquerdo, é o Céu das Artes. Para quem conhece, tá? Dá para localizar bem ali de onde é essa foto. Então, a gente tem dois córregos, um aqui do lado esquerdo e outro do lado direito. E um volume de chuvas, se vier um volume de chuva alto, essas casas aí, desse cruzamento, que é a Rua Ney Carlos Cine e Projetada das Areias, pode vir a sofrer com inundação. É mais uma região. E a topografia ali também contribui para isso, né? As moradias estão próximas, ali o córrego, e a topografia ali contribui para isso. Vamos para a próxima. Aqui, vamos falar um pouco dessa parte. Já é 11 horas, e assim dá para a gente falar um pouco desse assunto também, que é importante. Risco nas escolas. E o que eu tentei trazer para essa questão do risco nas escolas? Até agora, nós estávamos falando do entorno da escola, de riscos naturais, seja ele talvez tecnológico, se tem alguma escola próxima a alguma indústria química ou algo semelhante. Agora, nós vamos falar sobre o risco nas escolas, que a gente tem visto na mídia, né, de vez em quando aparece, eu trouxe alguns casos aqui recentes. Tem aquele caso antigo lá, que ficou conhecido como massacre de Columbine, né, teve 13 alunos, 13 pessoas mortas na escola. É uma situação séria, ninguém está livre de passar por isso. A prova está aí, ó, nas notícias que eu trouxe, essa de 4/5/2021. Um jovem invade a creche lá na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e mata 3 crianças e uma professora. Né? A outra aqui, de 29/3/2021, quando um jovem também entra na escola armado, em Americana, com a intenção de matar a diretora. Né? E tem um outro aqui de 2019, onde também o estudante invade a escola armado, atira nos alunos e professores. Nós tivemos lá em Minas Gerais, nós tivemos um caso aqui em São Paulo também. Então, são situações que... Porque, enquanto Defesa Civil, eu trouxe esse assunto para a reunião de hoje. Ele tem tudo a ver com o que seria interessante, seria muito importante ser feito nas escolas. Os gestores das unidades escolares e os professores terem o conhecimento do que fazer. Precisa ter um plano, a escola precisa ter um plano. Mais à frente, nós vamos falar da questão dos outros riscos da unidade escolar. Seja de incêndio,
seja de um outro problema que venha a atingir o prédio escolar. Dutra, só um minutinho. Oi. Você me ouve? Oi, é o Cláudio. É o Cláudio do Conviva. Deixa eu aproveitar um pouquinho aí essa colocação que você está falando do risco da invasão armada na escola, né? Até para salientar a questão da participação do Conviva aqui, né? Então, o próprio programa Conviva, ele foi criado, né, devido àquela invasão que teve na escola de Suzano, Roberto Brasil, é isso? Raul Brasil, né? Raul Brasil, da escola Raul Brasil lá, né? Então, o programa Conviva, em cima daquele infeliz, né, acidente lá, invasão, né, que aconteceu lá na escola, foi criado o programa Conviva. E aí a Secretaria da Educação desenvolveu uma série de ações já com esse cuidado, né? Inclusive as escolas hoje, a maioria das escolas, elas têm câmera, né, de segurança, e essas câmeras são espelhadas, devem ser espelhadas ao sistema da Secretaria de Segurança, né, parceria com a Secretaria de Educação, para ter um acompanhamento nesses casos, né? Tem até uma certa distorção dessa finalidade das câmeras, né, do espelhamento das câmeras na escola, e esse sistema de câmeras foi exatamente criado para isso, né? Então nós temos o capitão William e mais um cabo trabalhando junto com a SEDUC, né? E esse sistema de monitoramento da Polícia Militar, que ele acompanha em casos de invasão à escola, principalmente invasão armada, né? Então, ocorrendo uma situação dessa, a escola tendo suas câmeras espelhadas, funcionando, tudo de acordo, eles conseguem, da central de monitoramento, instruir a equipe local que estiver atuando, né? Então, instrui toda a equipe local da polícia ali que está em ação na escola, visualizando as câmeras, né? Dando a localização do indivíduo, né? Então, tem esse processo já em funcionamento nas escolas, em relação a essa questão de invasão armada. Passo a palavra. Pô, legal, bacana, bom saber. Nós não conhecíamos já existiam essas ações, por isso eu entrei nesse assunto aqui. Mas, na verdade, vamos para o próximo slide. Aqui, acredito que seja realmente um assunto que seja melhor tratado pelas forças policiais, né? Mas eu entrei inicialmente nesse assunto e foi importante conhecer que já existe uma ação voltada para isso, mas esse assunto ele acaba encaixando na questão do AVCB das escolas, né? Uma situação de incêndio. Da mesma forma, e pode ser casado também, né? Como fazer a evacuação dos alunos, dos funcionários que estão dentro da unidade escolar numa situação de incêndio, numa situação de invasão armada, né? O que fazer nessa situação? A gente sabe que se não existir um plano, se não existir um treinamento anterior, e isso venha a acontecer, o desespero ele é geral, porque justamente pela falta do conhecimento de o que fazer, fico trancado dentro da sala de aula, saio da sala de aula, libero para os alunos saírem, não libero, o que eu faço? Aciono uma sirene, fora, óbvio, ligar para a polícia, né? Então, é muito importante que cada unidade escolar ela tenha um planejamento para essas situações, né? Que elas acabam sendo semelhantes ao treinamento para uma questão de incêndio. Vamos dizer que a escola sofreu um incêndio de grande proporção e seja necessário tirar todos os alunos de dentro da unidade, os funcionários. Como que isso vai ser feito? Isso é muito importante que todos tenham essa consciência para evitar um mal maior, é aquela questão da prevenção. Então, o planejamento, nesse caso, ele é a parte mais importante. Planejar e fazer alguns simulados durante
o período de aula, quando a escola estiver ali com todos os alunos, com sua capacidade máxima de acomodação, fazer ali um simulado, por exemplo, no final na última aula, para não atrapalhar aí a questão das aulas e a carga horária, de repente, num dia específico, na última aula, fazer um simulado, pedir para que todos saiam das salas, definindo rotas, definindo caminhos, separando entre grupos, que, de repente, uma escola que tem 2 andares, por onde um grupo vai sair, por onde outro grupo vai sair, e cronometrar isso, ver quanto tempo leva para que todos deixem esse prédio, para que todos saiam, estejam seguros lá fora. Isso é muito importante e não é difícil fazer, não é difícil. Vai levar um trabalhinho ali para planejamento e depois vai para o simulado. E aí tem ainda, há poucos dias, acho que saiu um decreto falando da questão do AVCB, das unidades escolares, né? O governo apoiando que seja feito, incentivando que seja providenciado e cumprido todos os quesitos relacionados, né? Vale cada unidade fazer essas perguntas que estão aqui. A minha unidade tem AVCB? Tem. Os equipamentos contra incêndio, veja lá, o hidrante, a mangueira, os extintores, eles estão em ordem? Está tudo funcionando? Né? Está dentro do prazo de validade? Né? Tem alarme para avisar sobre incêndio? Os alunos conhecem o som do alarme de incêndio? Eles sabem o que é isso? Ou eles vão confundir isso com o sinal ali de intervalo, de próxima aula? Né? Então, precisa pensar sobre isso. Existem sinalizações dentro do prédio indicando a rota de fuga? Tipo, é para cá que você tem que ir, é para a esquerda que você tem que ir, né? Os alunos conhecem essas indicações? Eles sabem que aquela setinha que está apontando ali indica que numa situação de emergência é para aquele lado que eles vão? Né? Existem brigadistas nas escolas? Aqui, eu abro para quem comentar. A possibilidade de se formar brigadista na escola, pessoas que tenham conhecimento de todos esses itens aqui, que numa situação de emergência ela possa já fazer algum trabalho naquele prédio onde ela está. Então, todas essas perguntas, elas são extremamente importantes para que a gente trabalhe preventivamente e não venha a sofrer uma situação de uma perda dentro da escola ou, de repente, um grande desastre, como já vimos em outros prédios, né? E perdeu-se muitas vidas por conta disso. Tá? Aqui eu deixo como reflexão. Se o Alan quiser fazer algum comentário, tá? Dutra, eu precisava fazer um posicionamento também a respeito dessas questões, né? Agora, dia 13 de setembro, foi publicada a resolução número 78 da SEDUC, que é a respeito das normatizações dos prédios das escolas públicas, né? Seria um tipo de um PDDE, um programa Dinheiro Direto na Escola, para adequações das escolas, prédios, equipamentos e treinamentos das equipes. E vem diretamente para resolver, pelo menos tentar minimizar estas 7 questões que o senhor colocou. Essa verba da resolução 78 da SEDUC, ela é para adequação dos AVCBs de todas as unidades escolares, aquisição de equipamentos de proteção e segurança, adequação e troca de equipamentos danificados e treinamento das equipes escolares, né? Porque senão seria pura demagogia nós falarmos de prevenção de riscos e desastres, termos um programa educacional e de capacitação de professores e alunos
e não dar um mínimo de exemplo. Então, a Secretaria de Educação, junto à Casa Militar e as Defesa Civil, né, criaram o texto que já está em vigor e os diretores já estão apropriados dessa Resolução 78, e esse movimento de adequação predial e capacitação de pessoas já deve começar a ser feito agora em 2021, com prazo para 2022. Então, essas 7 questões, elas são extremamente pertinentes e como nós estamos falando de um projeto macro, o exemplo tem que vir de dentro, né? Então, a própria SEDUC já fez essa viabilização da verba para as escolas, inclusive em caso de escolas que o aporte da verba não consiga fazer toda a adequação, pode-se pedir uma verba suplementar mediante um projeto adequado, né? Um projeto explicando o que falta e qual é a verdadeira realidade de cada unidade escolar. Então, estes 7 itens, eles são apreciados por essa Resolução 78. Recomendo os professores a se apropriarem da Resolução 78 SEDUC, né? E cobrarem também dos seus gestores, inclusive nós, do Núcleo Pedagógico, para estas escolas que estão sendo elencadas aí nos slides, nós vamos apresentar essas documentações também junto à gestão e os professores dessas unidades escolares aí que foram elencadas em área de risco alto e muito alto, tá? Passa a palavra. Legal, Alan. Agora acho que eu me alonguei bastante nos anteriores, aqui eu vou tentar ser breve, só para desmistificar algumas coisas, né, que a gente conhece, sabe que a população de Sorocaba comenta, né? E aqui, até a ideia aqui era fazer um bate-bola, aqui eu ia fazer essa pergunta, ver aí se alguém estava disposto a responder, né? Vamos falar lá de Aramar, né? O risco, se houver um vazamento, em caso de vazamento de material radioativo, a sua escola pode ser atingida? Será que um vazamento lá em Aramar, vamos dizer que nesse exato momento nós estivéssemos dentro de uma sala de aula e chegou um aviso que teve um vazamento de material radioativo em Aramar. Como que nós vamos fazer? O que fazer? Manda todos os alunos embora? Sai todo mundo correndo? Né? Por isso eu falei anteriormente do planejamento de uma condição de emergência dentro da escola. O interessante é que todos saibam o que fazer e como orientar. Hoje, para quem quiser consultar no site, no próprio site do Aramar, existe lá um estudo que foi feito dizendo que, em caso de vazamento de material radioativo, esse material ele não se propagaria além dos limites da propriedade do Aramar, porque, segundo o que nos foi informado, a quantidade de material que eles manipulam é pequena e que, se houvesse um vazamento, ele ficaria restrito à própria propriedade ali do Aramar, né? Mas, mesmo assim, chegou a notícia de que isso aconteceu. O que fazer? Mandar os alunos para casa, sair correndo? A Defesa Civil de Sorocaba, mesmo diante dessa afirmação do Aramar, nós temos como protocolo que as pessoas se mantenham calmas, mas procurem ficar o mais distante possível da região de Aramar. Ou seja, dispensa os alunos de forma tranquila, tá? Não precisa alvoroço, dispensa e dá essa orientação. Procure ficar o mais longe possível do Aramar, até que seja feito um levantamento, né, para ver até onde realmente chegou esse material. Tá? Então, basicamente, manter-se o mais distante ou deslocar-se para o local mais distante possível até que se confirme a real distância que esse material chegou. Tá?
basicamente, a orientação aqui é essa. Vamos para outra, que é um outro negócio que o sorocabano fala bastante. O rompimento da represa ali, da barragem da represa do Pararanga, né? Estamos na sala de aula também e chegou a notícia que rompeu. Pessoal, é muito difícil isso acontecer, tá? Nós temos contato direto com o pessoal do Pararanga. Eles seguem ali normas rígidas de controle da dureza do concreto que segura ali a água, tá? Eles são fiscalizados por agências do governo federal. Recentemente, eles fizeram um levantamento. Caso, hipoteticamente, isso viesse a acontecer, quais seriam as regiões atingidas, onde essa água chegaria em Sorocaba, quanto tempo levaria para ela chegar em Sorocaba. Então, vou dar aqui 2 dados bem rapidinho para que todos possam ter uma dimensão básica disso. Se vamos dizer que teve um terremoto, que é coisa que o Brasil não está acostumado a ver, mas vamos dizer que a gente teve um terremoto e a barragem se rompeu e a água passou a descer sentido de Sorocaba ali e vai vir para Sorocaba. Primeiro ponto, para desmistificar aquela coisa de que a água vai chegar lá na catedral. Primeiro ponto é que no estudo feito pelos engenheiros contratados pela Pararanga, essa primeira onda de água, ela chegaria ali na Raposo Tavares, próximo ali ao shopping ali de Votorantim. Para quem só imaginar ali que chamavam o Trevo da Morte, hoje tem uma placa lá que é o Trevo da Vida, né? Essa primeira onda chegaria ali depois de 4 horas. 4 horas, tá? O que seria tempo suficiente para que a gente pudesse fazer os alertas via imprensa, via meios de comunicação, via viaturas, sirenes, megafones, para que a população saísse ali da região que pode ser atingida e alertasse toda a população do ocorrido. Segunda parte, essa água, como que nós vamos saber até onde ela chega? Nós vamos pegar o estacionamento do Hospital Samaritano. Estacionamento do Hospital Samaritano. A água chegaria até o estacionamento ali do hospital. Então, a partir dali, dá para se traçar uma linha, imaginária para saber até onde essa água chegaria no entorno ali do Rio Sorocaba. Tá? Eu acho que pelo tempo até hoje acho que dá para nós pararmos por aqui, né? E se você quiser fazer aí alguma consideração, alguma pergunta, fico à disposição. Oi, vamos lá. O Dutra, eu estava falando agora sobre Itupararanga, né? Já houve algum tipo de evento, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui no núcleo pedagógico, fizemos levantamentos históricos, né? De ter um volume de água tão excessivo na barragem que em 1983 foi aberto os vertedouros, 82, foi aberto os vertedouros da barragem para conseguir fazer essa vazão. Com essa abertura dos vertedouros, né, houve um grande alagamento na região central ali de Votorantim, né? Ali na 31, existem registros históricos, e não foi nem um rompimento de barragem, foi uma abertura de vertedouro, mas o volume de água foi extremamente excessivo, né? Hoje, com as tecnologias, nós estamos falando de 82, hoje com as tecnologias e o monitoramento que temos hoje disponível, né? Esse tipo de ocorrência seria evitável? Alan, interessante sua colocação, até porque nós já conversamos bastante, fizemos diversas reuniões ali com os engenheiros da Pararanga, e o que precisa ser passado para que o pessoal entenda
e até cai aquela coisa da desmistificação de muita coisa, que hoje até a imprensa sorocabana fala da abertura das comportas. Foram abertas as comportas da Itupararanga, é por isso que o rio encheu. A represa de Itupararanga, acho que na foto aí dá para ver bem, até por isso eu escolhi essa foto, ela é como, ela imita uma caixa d'água, para ficar fácil de explicar, ela imita uma caixa d'água. Ela não tem comportas para serem abertas, a não ser aqui do lado esquerdo, que nem bem aqui, isso. Essa daí é que é usado para geração de energia, tá? Então, aí eles controlam o volume de água que vai descer conforme a cheia da represa. Mas é só essa aí que passa lá pelos motores para geração de energia. A do lado direito, onde está saindo aquele volume grande de água ali, ela é como uma caixa d'água, tá? Então, se a represa ela tem um limite de armazenamento. Se a água chega até esse ponto, ela sai naturalmente. Então, não tem como ser controlado esse volume. Ou seja, esses são os vertedouros. Se ocorrerem chuvas muito fortes, a montante da represa, ela vai segurar ali até o limite que é possível, que é seguro. Ela vai armazenar. Depois, essa água vai chegar nesses vertedouros e ela vai descer o rio, vai seguir o rio, e aí não tem como impedir, até porque se estiver chovendo muito a montante e houvesse a possibilidade de fechar ali, o que ia acontecer? A água ainda assim passaria por sobre a barragem, então não teria como segurar de todo jeito. Tá? Então ela tem esses vertedouros, que é o limite seguro, limite de segurança da barragem, e quando a água chega ali, ela passa, igual nesse exemplo aí dessa foto. Essa foto foi em 2010. Em 2010 nós tivemos também em Sorocaba uma grande inundação, tá? Diversas áreas de Sorocaba foram atingidas e a condição da represa era essa. Ela não tinha mais como segurar a água lá. Então, a água que descia, sentido represa, ela passava por esses vertedouros e descia o rio. E aí o rio vai realmente, ele vai transbordar, ele vai encher e vai inundar tudo que tiver ali, uma topografia que favoreça a inundação. Tá? E isso já aconteceu no passado, né? Teve em 1929, foram praticamente, aí, acho que não tinha 10 anos que tinha sido construída a barragem, já teve uma inundação grande em Sorocaba. Nós tivemos em 1982 também essa situação, que inundou muitas regiões de Sorocaba, em Votorantim. Nós tivemos em 2010, que é essa foto aí. Nós tivemos em 31 de janeiro de 2017, que também teve o rompimento de uma adutora, que contribuiu para que o rio transbordasse. Tá? Então, mesmo com todas as tecnologias existentes hoje, nós não conseguimos ter esse controle do que é natural, da natureza. A hora que resolver chover muito, nós vamos ter problemas. Isso é quase que certo. Dutra, agora fazer um chamamento público, né? Professores de humanas. Essa foi a apresentação do mapeamento técnico da Defesa Civil, da pessoal da SEDUC, e as escolas que estão propriamente com o público em área de risco. Nem sempre a escola está na área de risco, mas nós podemos ter o nosso público externo, alunos ou a comunidade escolar dentro desta área de risco, e aonde que entra também o trabalho educacional nosso, né? A partir da semana que vem, nós do Núcleo Pedagógico vamos estar indo a essas escolas, conversando com a gestão, mas muito mais importante do que conversar com a gestão propriamente dita, né, falar sobre a necessidade da adequação da escola, usar a Resolução 78, trazermos os nossos professores
professores de humanas para aplicabilidade junto à sala de aula com os alunos, né? Eu preciso que vocês conversem com seus coordenadores, o núcleo pedagógico também está aberto, tanto eu, como o Bruno, como o Cláudio, Viviane, de Ciências da Natureza, para te dar o apoio, o aporte, né? A partir do próximo encontro, nós vamos estar com a Defesa Civil Estadual também, que é o Corpo de Bombeiros, né? Então, para o professor, não seria simplesmente, mais um trabalho e mais uma demanda. Não, é um trabalho de parceria. O pessoal da Defesa Civil Municipal, eles compõem muito material e nós podemos usar, eles dão essa liberdade, eles têm a disponibilidade dentro de um agendamento técnico de nos acompanhar a escola, a gestão, a necessidade do educador, como o CPI 7 e o 8º GB também já disponibilizou uma equipe dos bombeiros para nos auxiliar a necessidade do professor em sala de aula e no projeto, né? Então, nós estamos fazendo esse chamamento, porque muito mais importante do que a gestão abraçar a causa e virar uma demanda de serviço, é nós termos o professor engajado com a causa, porque essa causa é vida, né? E isso é estritamente ciências humanas, né? É o nosso trabalho técnico em um projeto que pode fazer uma diferença realmente, né? Então, a partir da semana que vem, vamos estar indo nessas unidades escolares. Entretanto, qualquer unidade pode nos chamar e nós vamos dar esse suporte e trazer essas equipes multidisciplinares, né? Cláudio, quer dar uma palavra? Isso, legal, bem colocado aí. E, pessoal, é isso. O que a gente está trazendo para vocês é uma parceria. São parceiros para auxiliar no desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, tudo isso que foi falado aqui está dentro do currículo do Estado de São Paulo. É o que vocês têm que desenvolver com os alunos aí em sala de aula, tá certo? Só que nós estamos trazendo parceiros, e somos parceiros também, para trabalhar junto com vocês nisso. Então, não é um trabalho a mais, tá? É apenas uma parceria a mais para auxiliar vocês nesse desenvolvimento do currículo, tá? Então, o desenvolvimento desse trabalho, a montagem de um projeto aí pela escola, vai fazer com que vocês desenvolvam as habilidades da área de vocês e as socioemocionais também, né? Então, vocês já conseguem, nesse projeto, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, trabalhando o currículo, trabalhando as competências, né, as habilidades dos alunos e cumprindo o que o currículo pede, tá certo? Então, é essa parceria que nós estamos trazendo para vocês, tá? Estamos à disposição. Obrigado. E lembrando que tanto a SEDUC e o Núcleo Pedagógico, como as secretarias externas, também estamos trabalhando na composição de material para facilitar a vida do professor. Porque muitas vezes o material ele é muito técnico. O próprio Dutra falou, eles têm mapeamentos, têm links, tem muitas coisas que podem ser disponibilizadas de acordo com a necessidade de cada projeto, cada escola e cada professor. Então, nós somos esse canal, inclusive, não é um filtro, é um canal. O que vocês precisarem, nós vamos lá buscar para facilitar a vida do professor na aplicabilidade real do projeto de escola mais segura, tá? Dutra, alguma colocação? Não, na verdade, eu agradeço novamente a oportunidade e a Defesa Civil está à disposição, viu? No que precisar aí que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Bruno, alguma colocação? Agradecer ao pessoal da Defesa Civil, agradecer aos professores pela participação. É importante que todos os professores estejam sempre participando dos ATPCs da diretoria, não só esse assunto, mas todos os assuntos em relação ao currículo e as orientações. Então, a gente sempre pede que a escola se mobilize e que o professor esteja atento a essas formações. Como vocês podem perceber, né, o Alan, o Cláudio, desde a primeira vez que o pessoal da Defesa Civil participou, preparou isso com muito cuidado, com muito carinho, o pessoal da Defesa Civil também, né, nas 2 vezes, sempre com muito carinho, para trazer algo interessante para a gente também trabalhar
e também crescer enquanto professor, enquanto ser humano, ver outras perspectivas, ver o mundo de uma forma mais abrangente. Então, a gente já está dando horário e eu gostaria de agradecer a presença dos professores e das equipes e sempre reforçar que é muito importante esse espaço que a gente acabou construindo da pandemia, para que a gente esteja mais próximo, de forma mais colaborativa, trabalhando em rede mesmo. Obrigado, pessoal. Fábio Camargo, alguma colocação para a gente finalizar? Alan, o Fábio pediu para que eu fizesse aí o agradecimento, eu teve que dar uma saidinha. Então, fica da minha parte aí, em nome do Fábio, o agradecimento pela oportunidade que vocês me dão. Então, muito grato, Dutra. Pessoal, nós estamos à disposição, né? O Núcleo Pedagógico, as equipes de Humanas, Ciências da Natureza, o Conviva, as secretarias externas, né? Para a aplicabilidade real aí do movimento que pode fazer a diferença, tanto no processo educacional, como na questão de preservação de vida, tá? Algum professor quiser fazer alguma colocação para a gente terminar? Hoje o André estava meio tristezinho, fez uma colocaçãozinha só, não conseguiu. Então, beleza. Pessoal, muito grato pela participação. Eu vou encerrar a transmissão, tá? Dutra, novamente, PKS Milhão, e o que precisar, estamos aqui à disposição, meu irmão. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bom dia. Tchau, Alan. Tchau, Obrigado. tchau.